Chão, pegue lá meu iPad. O iPad. Shirley, Elias, Dilza. Se gostou da surpresa, gostaram da surpresa, diz surpresa essa. Shirley. Eu não posso ficar longe de vocês. Elias, estão me ouvindo bem? Isane, Nido, Faustino, Valdinei. Pois é, fiz essa surpresazinha para vocês. Estava aqui ainda vendo as aulas, vendo que muitos de vocês queriam, foram ajudados com as aulas. E aí eu vim, né, para matar a saudade e tirar algumas dúvidas, fazer uma surpresa. Estava aqui, eu recebi uma homenagem hoje, gente. Eu recebi uma homenagem sensacional. Lá do Clube do Esporte, do Clube Vitória, reunimos a turma de 93, que nós fomos vice-campeões brasileiros, teve um jogo. Foi muito legal. É bom a gente rever os amigos, né? Que a gente, tinha 28 anos sem a gente ver esse pessoal. Então, foi muito legal. Aí voltei, eu digo, olha, eu vou fazer uma livezinha, bater um papo com os meus professores de qualidade, futuros fisiologistas, quem vai realmente conduzir a educação física. Professores de qualidade, futuros fisiologistas, quem vai realmente conduzir a educação física. Pois é. Então eu vim para cá, resolvi aqui que vocês... Olha aí quanta gente, tá vendo? Cássio, eu acho, para saber realmente quem está em sintonia comigo e quem não está em sintonia. Então eu resolvi isso aqui. Mas, muito legal. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho. E para a gente começar, eu fiz aqui, porque se vocês tiverem muitas dúvidas com relação às aulas, com relação ao trabalho de vocês, principalmente com relação às aulas do workshop, né? Boa noite, Ferola. Boa noite, Ferola. Ferola é imbatível. Não deixa de assumir. Então, ó, como vocês gostam muito, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai falar um pouquinho, né, de um resumo que a gente fez aqui, que muita gente me pergunta, né, por que eu não tenho sucesso, por que não dá, mas você chegando, Déia, Felipe, Salomão, a turma tá chegando, viu? Olha aí, Daniel Schneider, eu vou esperar mais um pouquinho. Vou dar um conteúdo legal hoje aqui de surpresa. O meu dia foi muito feliz, eu dormi bem, as lives foram sensacionais, o carinho de vocês, demais. Eu saio com a certeza do dever cumprido da semana. Quem ainda não assistiu, assistam as 3 aulas, pegue o conteúdo que tem ali, já começa a colocar em prática esses conceitos que eu dei para vocês. E aqueles que quiserem entrar na nossa família e ser um credenciado oficial da Galo Personal, aí segunda-feira, preste atenção, segunda-feira, às 5 horas da manhã, abre as inscrições.
né? O pessoal que estava me perguntando, eu não tenho controle sobre isso, gente. São 5 horas. E aquele bônus que eu dei, aí é a minha palavra que vale, tá? 36 horas, até 36 horas, vocês podem escrever com o preço do ano passado. Foi o máximo que eu consegui, gente. Se eu conseguisse, quem sabe na próxima semana a gente consegue ajudar um pouquinho mais, tá? A gente aumentou a nossa equipe, a gente quer fazer esse ano muito diferente. Eu quero fazer com vocês lives assim, porque aí dá para eu expor o conteúdo, tá? Fica muito mais interessante e vocês assimilam melhor. A gente vai fazer algumas mudanças para melhor. Eu quero realmente mostrar uma educação física de qualidade. Eu sonho com isso, que vocês façam educação física de qualidade. É por isso que às vezes eu estou cansado, mas eu fico olhando esse cara. Entrei na internet e eu vi tanta barbaridade, tanta coisa absurda, que eu tenho que ir estar aqui com vocês, né? Vanessa, Aldo, Daniele. Então, ó, já na emoção, ó, eu vou colocar aqui na emoção logo aí, ó. É muito legal, né? Essa introdução mexe com a gente, né? Mexe com a gente porque a gente que ama a nossa profissão, né? Vê o quanto a gente tem que investir no conhecimento, tá? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mas eu vou fazer uma aula diferente hoje para mostrar algumas coisas que você podem melhorar ainda. Gostou, Cláudia? Amamos. Obrigado, Cláudio. Estou olhando aqui, acompanhando. Peguei um ajuda aqui, que eu fico olhando aqui, ó. Séfora. Então lá, Séfora, ó. Eu quero colocar isso aqui porque vai ficar melhor, tá vendo? Essa live eu vou falar um pouquinho dos pilares, né? Que é tudo que trata para você melhorar e dar resultado, né? O pilar da metodologia. Lógico, para que você tenha todos os 3 pilares definidos, que é o pilar da autoridade, e a autoridade se dá quando você fica diante de um aluno, se expressa, analisa uma avaliação dele, interpreta a avaliação e dá para ele e diz: olha, diante disso, eu sou um profissional especializado, eu tenho uma metodologia que resolve. Eu vou resolver o seu problema no tempo mais rápido. O meu programa, por ter essa metodologia, dá resultado. Então essa autoridade faz a confiança chegar. O aluno, quando você interpreta, eu digo sempre, gente, ó, me perguntaram, professor, como é que eu tudo bem para interpretar, mas eu preciso de aluno, como é que eu faço para captar aluno? Captando aluno, você tem que criar uma visibilidade, assim como eu crio a minha. Eu crio a minha por quê? Ou seja, todos os dias eu estou nas redes sociais, eu posto card falando sobre o meu trabalho, né, sobre o que eu quero, né, a fisiologia, a informação para o personal. Eu posto vídeos, eu gravo vídeos. Então, eu já assinei isso, mostro o que é que eu faço. Gente, quem não é visto não é lembrado. Como é que as pessoas vão procurar se vocês não fazem, e não botam a cara aí na mídia? Um dinossauro
né? Entrei na internet e aprendi tudo isso. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Não é, Cavalcante? A gente dá desculpa. Então, assim, o pilar da autoridade é que faz com que as pessoas te procurem. E quando você mostra resultados que você dá, quando o pessoal chegar, diz assim, eu queria ver aqui e tal, eu disse, olha, é o seguinte, eu te dou, inicialmente, uma avaliação gratuita. Tá? E eu quero só analisar para eu ter a condição de mostrar o que é o nosso método, o que é que eu faço. Tá? E aí, vocês chegam, faz a avaliação, oferece, gente, estou oferecendo umas 10 avaliações customizadas para que você entenda como o seu organismo está. Eu vou fazer um raio-x, eu sou fulano de tal. Quem tiver em contato, entre para a gente bater um papo. O meu Instagram é tal. E aí você se inscreva aqui que tal horário eu vou dar uma explicação para você do que é uma avaliação. Aí você vai lá e já faz uma live para essas pessoas. E aí diz assim, agora eu vou avaliar cada uma de vocês. Marca um dia, avalia, e aí na hora que você interpretar, você primeiro ofereceu, não, eu vou fazer gratuitamente, perfeito. Aí você interpreta com essa autoridade, mostra para ela como, ou para ele como ele está, ele vai ter uma pergunta só a fazer para você. Professor, tem jeito isso aí? O senhor sabe resolver isso? Digo, sei. E aí como é que a gente faz? Aí você dá os valores. Gente, tudo é assim hoje. E no digital é assim. Porque todo mundo oferece um monte de milagres. Né? Igual a você. Os feiticeiros, os que fazem atividade física, oferecem vários milagres e mentiras. O nosso, a gente oferece soluções. Tá? Então, e quando você tem o conhecimento que te leva a essa autoridade e você mostra para o seu aluno, você tem o pilar do valor. Então, quando você mostra para o aluno seu conhecimento e ele quer resultado, você precisa da metodologia. E é por isso que o nosso método customizado, ele resolve os problemas. A gente tem certeza de resultado. E aí é por isso que os 3 pilares se condensam na sua formação. Em qualquer profissão é assim. Você tem que ter autoridade, você tem que ter uma metodologia para o pilar do valor ser lá em cima. Eu fiz isso aqui hoje porque eu vi muita gente nova que não tem nenhum caminho a dar. Alves, Marabá presente sempre. Ó, olha aí, ó. Em Hudson. Então, assim, gente, eu quero que vocês prestem aqui. Ó. Agora, veja bem como é que eu mostro, né, que eu tenho autoridade. Olha só, quando eu faço isso aqui, ó, que vocês precisam fazer, isso eu coloquei no workshop, isso é muito importante que vocês vejam a diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física, ela não dá certo para todo mundo. Vai dar um tiro assim, vai alguma coisa, alguém pode dar certo, mas a grande maioria não dá, porque você não está fazendo a modulação do exercício de acordo à necessidade do aluno. Eu falo assim, quando alguém me diz assim, professor, eu não faço os seus cursos, a sua metodologia, eu não vou nem suas lives, porque a metodologia, o curso é uma coisa. Eu não vou para as lives que eu não tenho tempo. Pois é. Quando não tem tempo, quando dá desculpa, eu não tenho dinheiro para investir em livros, eu não tenho dinheiro para investir em curso. Né? Aí a gente observa essas 2 imagens da águia. Já mandei buscar uma águia, hein? Ninguém mandou, vou mandar uma águia linda. Então, assim, quando você se contenta com pouco, quando você já está acomodado, são aqueles personagens que dizem assim, olha, a minha realidade é outra, na minha cidade não paga, as pessoas querem mais barato. Tudo isso, quem é o culpado é você. O que você fez para mudar tudo isso?
Não é que o pessoal é ruim, não é que o mercado está ruim, muito pelo contrário. Você é que está ruim. Você é que não mudou. Essa é a primeira informação. É muito fácil a gente jogar culpa na gente, se desculpar por qualquer coisa. Ah, não faço por isso, não faço por aquilo, justificar. Cara, você não tem que justificar, não. Você tem que fazer acontecer. Se você está com problema, o problema já existe. Você tem que focar e procurar uma solução. Senão você vai ficar igual a galinha, contentando com migalhas no mesmo lugar. Com pouco, sobrevivendo. O águia faz isso. O águia não tem medo, ele é destemido, ele quer outras coisas. Ele pode não ter dinheiro, eu mostrei na live, gente, vários casos. Tem um depoimento que eu recebi, eu vi lá na comunidade, da Eliette Damasceno, cara. Eu chorei quando eu vi esse depoimento dela. Eu chorei. Eu chorei porque, gente, é uma coisa absurdamente surreal o que a gente faz. Por isso que eu estou aqui. Eu não tenho cansaço quando eu falo para vocês. Eu não tenho cansaço quando eu falo da minha profissão. Eu não tenho cansaço quando eu procuro dar conselho, mostrar o caminho para ajudar vocês. A Eliette, ela fez um depoimento, cara. Ela disse que ela tinha acabado de montar uma academia há um ano, quando chegou a pandemia, cheio de dívidas no banco. Cancelaram o cartão de crédito dela. E ela vindo para as lives, já num sufoco, sem dinheiro, porque fechou tudo. Ela tem que pagar o financiamento das máquinas. O que é que ela fez? O problema existiu para ela. O que é que ela fez aí? Ela buscou a solução. Ela procurou uma aluna de personal e fez um acordo com essa aluna do personal. Ela comentou assim para a aluna, ela fez, olha, a aluna se propôs para ela e disse assim, eu vou pagar o seu curso. Eu pago o seu curso e aí a gente desconta nas aulas. Ela disse, está fechado. E aí ela começou a fazer a nossa certificação. Os clientes começaram a chegar. Os clientes começaram a vir para ela. E o depoimento dela é lindo. Professor, eu não tenho mais horário para atender. Eu já quitei a minha dívida que eu tinha lá com o banco. Então, quando abrir a academia, ela já está no outro mundo. Ela é uma águia. É isso que eu falo com a águia. Eu vi gente dizer assim, pô, não tinha o cartão, eu peguei o cartão emprestado. Não, gente, eu não falo isso para vocês adquirirem a minha certificação ou qualquer coisa. Eu falo isso para vocês investirem no conhecimento. Do jeito que está prescrevendo atividade física, hoje eu abri, tem outro aplicativo, por sinal, um aplicativo sensacional, só de exercício. O teu cliente chega lá e vê aquele exercício e fala assim, vou comprar esse aplicativo, certo? E vou pegar esse aqui, vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Porque tá atividade física, não tem diferença. Então, é isso que eu falo nesse desenho da águia. A águia, ela voa, não se contenta. E eu mostrei muitas águias ontem. Eu tenho águias na certificação. O Alexandre, a Janice, o Ademir, a Monique. Né? Eu tenho Eduardo. Olha, tanta gente, Cavacini. São águias, cara. E que continua evoluindo. Então, esse pessoal que fica aí procrastinando o sucesso, ficando aí sofrendo, ficando aí dizendo que nada dá certo, parece aquela hiena do desenho de Hanna-Barbera, Hard. Dor, sofrimento, só pensa negativo, atrai. Você tem que, uma coisa, você tem que estar próximo de pessoas que te dê referência, pessoas que te ponham para cima. Aquelas pessoas que te jogam para baixo, que puxam você para baixo, saia, pelo amor de Deus, dessas pessoas. Olha aí, Eduardo, aí, ó. Quem pagou a minha certificação no metro do peso, ó. Olha aí quem foi. 2 alunas, tá vendo? Isso é ser águia. Porque tem certeza no seu potencial. Acredite em você.
Não acredite nos outros, no que seu colega está falando. Acredite em você. E foi por isso que eu fiz o workshop. Olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia das crenças e medos de quem faz atividade física. Quando você não tem os 3 pilares, quando você não tem autoridade, quando você não tem uma metodologia, quando você não tem certeza de resultado, e eu falei que não vender aula, não se vende mais aula, gente, você vende resultado. Todos vocês que não fazem isso, que estão na atividade física, vai ter dificuldade para captar cliente. Vai ter falta de valorização profissional e financeiro. Medo, insegurança para cobrar ou de aumentar o preço. Insegurança em atuar, bloqueio, modo de errar, meu Deus, medo de errar, porra. Será que esse treinamento vai ser colocado, certo? Falta de oportunidade. Concorrência desleal. Não tem concorrência desleal. Você está no mundo dos feiticeiros que faz a mesma coisa que você. Então eu já falei várias vezes. Quando você faz tudo que os outros fazem, tenderá a ganhar tudo que os outros ganham. Então não é a concorrência que é desleal. Você é que tem que mudar. É uma dificuldade de fidelizar o aluno. No segundo módulo, segunda aula do workshop, que está aí gravado, quem quiser ver e rever, eu mostrei como é que você mostra autoridade, mais do que isso, como é que você fideliza o aluno através da interpretação da avaliação. Quando você mostra, você fideliza. Agora, uma parte dele, o início, quando ele chega, ele faz, pô, agora eu quero, paga. Mas você vai continuar com ele, só vai continuar se você der resultado. Se você não der resultado, pode ter certeza que ele troca. E vai trocar por um mais barato. Agora, quando você faz aquele discurso bonito da interpretação da avaliação, mostrando todo o seu conhecimento, o seu potencial, a sua autoridade, coisas que nem o médico dele falou, ou médica dela falou, você está e dá o resultado, você cobra o que você quiser. Eu mostrei no workshop. Então, essa dificuldade de transmitir o conhecimento é porque não tem conhecimento. A informação da faculdade é rasa. A informação de uma pós-graduação mentirosa que diz assim, pós-graduação em personal, não é. É tudo para coletar. Tá? Então, assim, não te dá um direcionamento. Por isso, gente, que essas coisas aqui, para quem é no nosso grupo, para quem vem aqui para as lives, para quem começa a ter o conhecimento já gratuito, já vai começar essa mudança. Por isso que eu faço o workshop, por isso que eu estou aqui com vocês. Eu falei das vias metabólicas, que todo mundo tem dificuldade. Se vocês não entenderem isso, vocês não podem modular. Eu vi comentários falando, professor, eu nunca vi falar dessas rotas. Gente, a modulação do treinamento, ela está toda aqui, toda aqui nessas vias. Quer ver um exemplo? Se eu quiser treinar força dinâmica, eu tenho que entender dessa via aqui, essa em branco. Se eu quiser aumentar a velocidade, aumentar a força, a coordenação, eu vou ter que trabalhar nesse sistema em amarelo, o anaeróbio elástico. Se eu quiser trabalhar no componente gordo para emagrecer, ou para ganhar capacidade aeróbica, ou para reduzir gordura visceral, ou para reduzir gordura do fígado, ou para melhorar o sono, eu tenho que entender aqui essa via, esse sistema. Então, quando eu modulo o treinamento, que eu falo assim, modalidade, o exercício para fazer a programação, eu digo modalidade. Se o meu aluno precisa dormir, precisa aumentar o VO2, precisa reduzir a gordura visceral, precisa reduzir colesterol, pressão arterial, ou seja, eu vou pegar essa via, modalidade aeróbia. Aí, você tem diante da avaliação, mas se eu tenho intensidade que usa glicose, e que tem gordura e proteína, eu quero poupar proteína muscular e eu quero otimizar a gordura. Então, o gasto calórico tem que ser em forma de gordura. Então, modalidade aeróbica,
a intensidade 42 a 56%, que é a queima de gordura, e o gasto calórico calculado vai ser calculado em cima da queima de gordura. A partir desses três itens, ó, intensidade e gasto calórico, e com o VO2, que é essa via, você vai modular a duração da sessão. E quando você modula a duração, você precisa fazer o quê? A progressão. E a progressão se dá como? Porque o organismo se adapta rápido. O cara que fica todo dia fazendo a mesma duração, a mesma coisa, não vai acontecer nada, ele só vai manter o VO2 dele. Mas emagrecer, dar continuidade e melhorar mais o VO2, não. Ele tem que fazer o quê? A progressão. E a progressão, ela se dá como? A progressão, ela se dá com a periodização. E a periodização eu tenho que entender os 6 componentes do treinamento esportivo. Primeiro, individualidade biológica. Segundo, princípio da adaptação. Terceiro, a especificidade. Quarto, volume e intensidade. Quinto, continuidade, porque eu tenho que dar o estímulo, dar o tempo de recuperação e dar outro. Tem um outro princípio, que é o difícil e fácil. Para cada 2 dias de treinamento difícil, eu dou um fácil. Certo? E o princípio, todos esses princípios, a gente tem que estar na nossa cabeça. Então lá, ó, revisando. Individualidade biológica, princípio da adaptação, volume, intensidade, continuidade, especificidade do treino, difícil e fácil. Todos esses princípios é para fazer a progressão. Quando eu faço isso, entendo os princípios, aí eu vou modular o treinamento. E aí eu monto um programa de uma capacidade, com um objetivo de mudar aquele corpo naquela função que eu estou pedindo, que eu estou precisando. Então, quando eu faço uma modulação do exercício, eu mando informação para o corpo, o que ele precisa para mudar. Eu digo, faça isso, ensino isso, a intensidade é essa. Então, é o comando para ele mudar. Porque o princípio da adaptação diz o seguinte: se você der um estímulo para o corpo, ele vai receber aquilo ali, vai tentar se adaptar àquela informação e ele vai dar uma supercompensação. Se eu não fizer a progressão, não vai dar em nada. Então, o que se vê muito na academia, os personagens fazem a mesma coisa, a mesma duração do herói, manda correr. Ele não sabe se está consumindo gordura, carboidrato, ele não monitora. É falta de conhecimento, falta de autoridade. Então, as vias são importantes, ó, muito importantes. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Nós vendemos, gente, sonhos. Nós vendemos sonhos. Isso que a gente vende. Sonhos. Entenda, cada aluno nosso, ele tem um sonho. E o sonho, às vezes, ele não sabe, né, o que ele precisa fazer para ter esse sonho. Ele vem e procura você para o emagrecimento, né? Ele procura vocês para poder dizer assim, não, eu quero emagrecer. Claro, ele quer emagrecer. Porém, ele não sabe como é que está funcionando o organismo dele, se está em condições de emagrecer. Então, nós vendemos sonho. Eu coloquei essa imagem. O sonho que a gente realiza é através dos resultados. Os sonhos são os objetivos. Os sonhos só são realizados quando a gente faz programas de treinamento que dá resultado. Então, se chegou aqui, ó, uma carnicinha dessa para ser transformado num cara desse, vai levar um tempo e a gente vai modular o treinamento. Tá? Como, por exemplo, ó, que eu mostro sempre essa imagem de uma das minhas alunas, né, que eu fiz. Olha só, isso aqui é como eu mostrei para gerar autoridade. A gente, aqui um resumo, a gente pega, analisa tudo isso, vê o que precisa mudar e verifica qual é a capacidade, se é aeróbia ou se é força. E mais do que isso, através dessa análise, eu vou determinar
a modalidade, a intensidade, o gasto calórico, a frequência semanal, a duração e a progressão, para mudar a pressão arterial, para melhorar a coisa. Isso é programar, isso é o método que a gente faz. E aí o que é gostoso é isso aqui, ó. Né? A mudança, o sonho realizado, mas o mais importante para nós, professores, especialistas, a nossa educação física, é a conquista, é saber que a gente, com o nosso conhecimento, conseguiu trazer uma pessoa que estava no ambiente catabólico, com risco de desenvolver doenças, colocar dentro dos padrões de normalidade, faltando só o VO2 dela, mas chegar ao objetivo dela feliz, dormindo bem e satisfeito. Então, gente, quando você faz vários programas que isso, e que você usa um método, você usa um software, que você realmente faz a coisa acontecer e ter certeza, você não tem medo de cobrar. E aí tem uma coisa muito boa. A maioria não tem isso, não tem método nenhum. Fica pegando lá, eu quero um HIIT hoje eu pego um CrossFit, e aí começa a dizer para o aluno que emagrece, não sabe nem as vias, mente, vende uma mentira que não dá resultado, isso quando o aluno morre. Então aqui você é uma autoridade, aí você pega isso e coloca no portfólio. No seu portfólio, na sua apresentação, no seu Instagram, nas suas redes sociais, você começa a contar casos, você começa a criar sua visibilidade. Você começa a dizer, olha, esse caso foi assim, e foi legal. Aí as pessoas que estão olhando acompanhando, começam a acompanhar, e fazem assim, poxa, cara, isso aí eu não sabia que existia. Como vocês assustaram. Vocês assustaram quando eu fiz uma interpretação pela primeira vez de uma avaliação. Quando eu chego aqui na live, tiro dúvida e falo de uma fisiologia, busco aqui, vocês fazem, pô, você, professor, é de outro planeta. Não! Vocês também, eu mostrei isso essa semana passada, na live com o Eduardo, que está aqui. Eduardo mostrou os 3 pilares. Pilar do conhecimento, ou autoridade, pilar do valor, ou da metodologia que ele fez, e o pilar do valor. Quando ele faz aquela análise, e conversa, que interpreta, e diz assim, poxa, eu não fui por esse caminho, por isso que não dava. Isso é certeza de resultado. Isso é o nível do professor. E para isso, vocês têm que ter um rumo. Foi por isso que eu fiz o workshop. É por isso que a gente tem um método. Isso foi o que eu construí. Eu construí o método customizado para mim. Não foi para vocês. Foi para resolver meu problema. Então, tudo que eu tinha, o problema existia. Os alunos me procuravam e não sabiam, não tinha certeza de resultado. Certo? E aí, como não tinha certeza de resultado, o que é que eu fiz? Eu tive que foquei na solução. Aí eu fui estudar as deficiências que vinha apresentado por aluno. Eu fui criar um sistema de avaliação. Eu vi fisiologia clínica. Eu vi fisiologia hemodinâmica. Tá? Para vocês terem ideia, eu vou pegar um livro para vocês verem aqui. Ó. Olha aqui, ó. Fisiologia humana e mecanismo das doenças. Estão vendo? Não é brincadeira, não, ó. Ó. Então são livros que me dão essa autoridade de conversar com vocês e continuo lendo. Né? Fisiologia dinâmica, para poder entender como o corpo funciona, as doenças funcionam. E aí eu coloquei na nossa certificação, não é, que tem, e separei por modo para vocês. Porque aquele que está ali já está na minha cabeça. Toda a certificação já está na minha cabeça. Porque eu construí da forma que eu sei que dá resultado para qualquer um de vocês. Para mim, eu já tinha aquele conhecimento. As pessoas me procuravam, por causa do resultado. Por isso que quando eu mostrei, na primeira aula do workshop, que eu cobrava 40 mil reais. Gente, sabe que ano era isso? 2004. Hoje nós estamos em 2021. Naquela época, 40 mil reais. Hoje já é dinheiro, imagine naquela época. Por programa de treinamento.
Porque eu era o único que tinha o método customizado. Porque eu era o único que resolvia qualquer coisa. Por que que aconteceu isso comigo? Porque eu foquei no meu problema, na solução. Eu queria arrumar, eu criei o software para mim. Quando eu avaliava as pessoas, professor, eu nunca vi isso. Avaliava médico, avaliava psicólogo, avaliava enfermeiro, nutricionista, pessoas do modo geral, e todo mundo se encantava com aquela avaliação, aquela interpretação, como vocês todos se encantam. E aí, é como eu disse, eu não poderia, por amor à educação física, deixar isso aí. Morrer e deixar isso aí só para mim. Eu evoluí espiritual muito bem, gente. Eu leio muito, eu ouço o evangelho todos os dias. Eu sou espírita também, vejo momento espírita, eu escuto todos os dias. E nós viemos aqui para deixar algo e ajudar o próximo. E aí foi por isso que vocês têm orgulho quando você assim, professor, eu posso usar a sua marca, que você tem a certificação, você se torna um licenciado oficial. Porque eu tenho autoridade. Por exemplo, o Eduardo, ele é licenciado oficial. Ana Shell, todos vocês que já têm a metodologia, vocês são licenciados oficiais. O que isso representa? Isso representa, olha as estrelas, um carimbo de certeza. Porque a Galo Personal System é certeza de resultado. Tem uma visibilidade absurda, principalmente no meio artístico, onde eu fui considerado personal das estrelas. Na performance, hoje mesmo, eu fui lá no futebol reunir com os meus colegas, que eu não vinha há 28 anos, grupo de jogadores, e juntos nós chegamos a um vice-campeonato brasileiro de futebol, eu como preparador físico. Um grupo muito forte que nós viramos amigos. E agora, em plena pandemia, teve um dos líderes do grupo, fez tudo, começou a contactar com todo mundo veio de tudo quanto é lugar, porque cada um está em seus estados diferentes, nós reunimos. E foi muito legal, e a partir de agora a gente vai dar continuidade. Então a Galo Personal não só trabalha com personal, ele trabalha com alto rendimento. Vocês viram a modulação que eu fiz para o nosso querido Nego do Gueto. Isso é autoridade, é isso que me dá a condição de eu cobrar o que eu quiser, porque eu tenho certeza de resultado. Quando a maioria de vocês a Monique é a licenciada oficial, todos vocês, gente. E aí, olha, gente, quando um aluno chegou, e eu quero contar isso aí para vocês, o pessoal da certificação já sabe. Tem gente com dor na coluna, com tudo. Eu tive esses problemas com meus alunos. Se eu não resolvesse esse problema, o aluno ia buscar uma outra solução, um fisioterapeuta. E aí, o que é que eu fiz? Eu coloquei para facilitar. Eu sabia, estudava, criei o distensionador de coluna, os exercícios, a biomecânica que faz, tá? E comecei a resolver. Que eu tive que estudar biomecânica. Eu tive que entender, vou mostrar outro para vocês, que não é livro normalmente que vocês têm, não é livro normalmente da área da educação física, é mais uma área médica, mais da fisioterapia, ou seja, olha só, você vai pegar um livro desse, do Mor, é de medicina também, tá vendo? Isso tudo, gente, eu tive que ler, eu tive que entender, não uma anatomia rasa, eu fui uma anatomia bem profunda, uma anatomia que resolvia problemas. Eu coloquei alguns livros aqui para vocês terem uma ideia de como se tem autoridade. Olha aqui, outro. O corpo humano, saúde e doenças. Então, gente, a coisa não é... Olha aqui, eu vou abrir alguns capítulos. Olha aqui, tá vendo? Para eu entender de raiz nervosa, de distensionamento, de como funciona, olha aqui, uma palhinha para vocês verem. Eu tive que escolher detalhadamente, ler detalhadamente. Então a certificação, o nosso método, ele não aconteceu por acaso. Livro dos músculos, livro dos músculos, aqui são alguns. Eu tenho uma biblioteca que talvez até algumas faculdades não tem, tá?
Olha só, estão vendo? Para que vocês tenham uma ideia, que o método nosso não saiu do nada, né? O método nosso saiu do nada. Então, eu investi muito em literatura. Eu investi muito no meu tempo. Muita gente só vê o final. Ah, esse cara tem sucesso. Porra, e o trajeto que eu fiz nesses 30 anos, ou mais de 30 anos de profissão? Eu desenvolvi uma coisa que não tinha. Eu desenvolvi uma educação física que não tem. E por isso que hoje eu resolvi conversar com vocês. Porque muito de vocês que já me conhecem, quem não me conhece, sabe, talvez não entenda como eu falo com tanta autoridade. E que eu quero uma educação física diferente. É por isso que eu me emociono. É por isso, gente, olha só, que eu coloquei lá na certificação, né, o distensionamento da coluna, ó, com o aparelho que eu tive que organizar, ó. E lá no nosso módulo lá de distensionamento da coluna, eu dou uma aula, ensino os exercícios, tá vendo? Peguei lá da certificação. Ensino a respiração diafragmática, ó, porque para ajudar a distensionar, gente, a coluna, alongar. E falo de quantidade de água, porque não é só os exercícios, né? E depois é a parte de fortalecimento, né? Então, ó, eu alinho a patela e depois, ó, com os exercícios, eu vou primeiro, ó, vou alinhar a patela, mobilizar a patela, que é outro tipo de que está lá na certificação. Porque a maioria dos meus alunos começaram a apresentar, né, dor no joelho. E aí eu tinha que resolver isso. Certo? Então, não foi uma coisa solta. É por isso que eu digo para vocês, as pessoas pensam que a coisa veio fácil. Não é. Aí, ó, quando as minhas alunas, a mulherada, queria um glúteo assim, que a mulherada quer isso. A mulherada, ela quer a perna grande, um glúteo batendo na nuca, sem celulite, para matar de raiva e de inveja a colega, ou as colegas. Para ela olhar o alvo. E eu tive que fazer o quê? Criar um método que eu chamei, quem apelidou isso aí não tinha nem nome, que é uma modulação de treino específico para isso, que em 12 sessões resolve 80% dos problemas. E que para ter um retorno melhor em 20 sessões. Então eu organizei, eu fiz um método específico para isso. Eu fazia, mas nem dava nome dentro da fisiologia. Quem deu esse nome foi um dos certificados oficiais, o Ademir. Aquele grande profissional que ganhou por 3 vezes melhor personal de Curitiba, que era um carteiro. O cara focou na solução dele. Ele que deu o nome, professor, botar o nome Gluteumax. Então, assim, gente, eu aprendo todos os dias. Para você aprender mais, você tem que abrir a cabeça e escutar a pessoa. A gente só aprende mais quando a gente escuta. Quando a gente tem aquele ego, e o professor de educação física tem esse ego, que diz assim, não, eu sei, eu sou o cara, o Highlander, cara. Só ele tem opinião, só a opinião dele prevalece, mesmo que ele não tenha conhecimento e fundamentação. E aí o que é que eu fiz? Eu botei uma aula específica lá na certificação, lá na plataforma, né, do Glúteo Max, para ensinando como é, ó. E aí foi uma aula nossa que eu fiz quando era no presencial, né, que eu mostrava como é que tem que fazer intervalo de recuperação, né, a velocidade de execução, que tipo de fibra tem que ser feito, o tipo do trabalho aeróbico que via. Então eu modulei e desenvolvi um método dentro da fisiologia, entendendo aumento do ácido lático, aumento da vasodilatação, aumento do óxido nítrico,
rompimento da fibrose da lipodistrofia genoide, que é chamada de celulite. Então, quando eu coloco prático assim, que ensino só o filé e que dá resultado que vocês pegam e replicam, cara, o campeão disso daqui chama-se Ademir, o cara que deu nome aqui. E aí o discípulo que está sendo discípulo nisso daqui é o Eduardo. Conversou com o Ademir está fazendo... foi inclusive o caso que ele mostrou numa das lives. Aí você vai dizer, pô, velho, eu posso oferecer isso para minha aluna? Caro! Porque só a gente consegue fazer isso, porque a gente tem um método, gente. Eu quero que vocês entendam que tudo para dar certo, você tem que mandar informação para o corpo. E que você replique e dê resultado em todo mundo. Quando eu lanço um método, eu que já testei várias vezes. Eu testei com meus alunos, testei com um monte de gente. E aí eu coloquei para vocês e vocês dão resultado. É por isso, e quanto mais você oferece para o aluno, ó, isso é tudo separado do personal. Você oferece distensionamento da coluna, você oferece realinhamento patelar. Quem tiver problema dos joelhos, isso olha, eu resolvo, pode trazer. Eu cobro por 10 sessões, R$3.000. E você resolve. Realinha a patela. Eu tô com problema, eu quero tirar celulite. Cara, só em você se especializar em tirar celulite de bunda de mulher e de coxa, você pode ter certeza que você não vai ter horário. A galera cobra aí na faixa de 3 a 4 mil reais, 20 sessões, ou 5, para tirar. Se você tem 10 mulheres cobrando R$3.000, são 30 mil. Só para tirar celulite, gente. E isso eu também coloquei na certificação. Então, quando eu postei na certificação, eu dou autoridade e o conhecimento, e que muitos de vocês até às vezes esquecem de como vocês cobram aqui. São credenciados, são licenciados e esquecem que tem lá vários produtos dentro da certificação do nosso método customizado. O método customizado é tudo isso que a gente tem. A gente faz através do conhecimento do método, da modulação, da prescrição, da priorização. E aí a gente coloca várias análises fisiológicas e constrói para cada caso. Distensionamento da coluna, realinhamento patelar, glúteo max. Então entenda, é o que eu disse, se as faculdades seguissem tudo na nossa certificação, o nível do educador já estava lá em cima. Como elas não seguem, eu vou batendo aqui, ensinando a todo mundo ter sucesso. É isso que eu falo. Então você oferece outro produto separado aí, ó. Realinhamento patelar. A maioria hoje tem dor no joelho por desalinhamento da patela. Ela pode estar inferiorizada, ela pode estar superiorizada, lateralizada e medializada. Para isso você tem que entender o quê? Quais são os músculos que tracionam a patela lateralmente ou medialmente, ou superiormente ou inferiormente. A partir daí você alonga esses músculos, solta ele, e aí começa a mobilizar e depois vai fortalecer o antagonista. Tudo isso eu ensino. Por isso que eu mostrei aí a imagem do alinhamento patelar. Tá? E aí, ó, lá também. Hoje é o ponto forte do o nosso ponto forte da procura por isso aqui, ó. Obesidade central. Por isso que eu gravei, eu fiz aquela live para vocês, a live da estetose hepática e gordura visceral. E aí o que é que eu fiz? No final eu sempre dizia assim, você agora trabalha na intensidade isso para isso, isso, isso e isso. Você que tem a metodologia, você faz o quê? Bom, agora eu sei a intensidade que eu vou fazer para isso, qual é o organismo, joga no GPA, ele pum, dá o resultado. Aí todo mundo gordo e com síndrome metabólica você resolve. Eu tive alunos assim, eu tive que estudar o que era síndrome metabólica, que era gordura visceral, tá? O que era carência muscular, gordura excedente, ou seja, composição corporal. Eu tive que estudar, gente. Eu quero colocar para vocês que os nossos alunos estão aqui, a grande maioria, a longevidade aumentou. E quando a longevidade aumenta,
as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis vão acontecer. E quem combate esse processo é o exercício físico, a modulação. O nosso método, ele comanda isso aqui. Ele resolve. Ele dá longevidade. Eu estou estudando, agora eu comecei a estudar mais ainda, e estou organizando para finalizar o meu outro curso, que é condicionamento físico anti-envelhecimento. Porque eu enxergo, não tem isso anti-envelhecimento. Como eu vou modular o trabalho, como eu vou organizar para fazer uma reprogramação metabólica em um indivíduo que tem vários fatores que já não funcionam adequada. Como eu vou ativar cada mecanismo que o corpo deixou de usar? Pode ser feito? Pode. Eu já tenho resultados. Eu já tenho a coisa que funciona. Eu já tenho uma modulação. Eu já tenho a quantificação dos alimentos específicos. Eu já tenho o quanto de suplementação. Por cada indivíduo eu tenho quantificado de acordo com a intensidade do exercício, a quantidade de vitaminas, os processos para combater os antioxidantes, os tipos de colágeno ajustado com a nossa metodologia. Mas como é maior, é muito mais gente, é muito mais detalhe de muito mais pessoas, porque você não tem o idoso simplesmente para aumentar a força. Tem idoso que é hipertenso, tem idoso que é diabético, tem idoso que é gestante, tem idoso que teve um AVC. Tem idoso que tem pouca elasticidade. Tem idoso que está mais envelhecido que outros. Tem idoso que tem uma boa condição. Então, para tudo isso, se eles querem viver muito mais, eu tenho que recuperar o que foi perdido e ativar fisiologicamente modelos de rejuvenescimento. E que já tenho esses dados. Então, eu estou falando para você que eu não paro porque eu quero deixar isso tudo para vocês que seguem a gente e para vocês que querem uma educação física de qualidade. Então, ó, aí eu tive uma gestante para começar a trabalhar. Eu disse, pô, cara, gente, eu estou falando na época de 1987. Muitos de vocês não eram nascidos. Foi quando eu saí da faculdade. Em 86 eu saí da faculdade. Eu comecei a construção disso tudo. Eu falei um pouco para vocês, né, sobre os excluídos. Os excluídos que não podiam fazer ginástica nem musculação. Contei essa história na primeira aula do workshop. Tá lá bonitinho. Então vinha a gestante. Aí eu disse, poxa, cara, são as limitações para uma gestante. O que é que eu tenho que saber para trabalhar com gestante? Quanto é a quantidade, o peso que ela sobe, quanto é de placenta, quanto é de líquido amniótico, quanto é do feto. Ou seja, eu tinha que saber isso. Quais são os hormônios que são aumentados durante o período da gestação. Aí eu fui ver, tinha elastina, relaxina. E aí, a partir daí, eu disse, poxa, então não posso fazer alongamentos muito amplos. Eu fui saber o que era a contração de Braxton Hicks. Né? Que as contrações de Braxton Hicks é o quê? Já é uma indução para aquela contração maior na hora do parto normal. E que você pode trabalhar e condicionar para um parto normal. Certo? Tem casos que fica realmente impossível, mas a grande maioria dá condição de fazer normal. Então eu tive que estudar isso. E aí o que é que eu fiz? Coloquei na certificação também para vocês verem. Então, ó, tem gente que quer se manter apenas saudável, não quer ter atleta, quer manter a composição corporal, quer saber que a pressão está boa, quer saber o colesterol, poder beber, se divertir, viajar com condicionamento, independente da idade. E isso está crescendo a longevidade. Então eu estou mostrando para vocês vários pontos que todos vocês, que são personagens que estão aí, mercado de trabalho. E como é que eu posso ver na live, dizer assim, minha realidade é outra, eu não tenho aluno, a competição é desleal. Porra, porque não condicionou, porque não fez, ó.
porque não buscou, não focou no conhecimento para ter autoridade. Nada vem de graça. O mercado está amplo. Esses caras que entram, que saem da faculdade hoje, eles acham que o mundo do personal só é academia. Só é hipertrofia e performance, emagrecimento. Não! E é por isso que eles ficam jogando atividade para tudo quanto é lado. Não monitora, não tem um monitor cardíaco, não controla a intensidade. Vocês que já estão frequentando as nossas lives, vocês que entram, ou os que vocês já têm algum dos métodos nossos, dos cursos, quando vocês voltam e olham para a academia, você lembra que você fazia a mesma coisa, não é? E aí você consegue enxergar o absurdo que você também fez. Por quê? Porque agora você tem um conhecimento. Agora você sabe o certo e o errado. Porque o universo, quem sai da faculdade e que entra para a academia é aquele ali. E aí na academia, o que é que você ouve? Ó, velho, até os próprios professores, com você como são estagiário, não lhe ensinam direito. Porque ele tem um conhecimento limitado. E ele tem medo que você fique melhor do que ele. Então os estagiários já chegam lá para baixo. É só o carregador da anilha. Mas o universo desse estagiário que está entrando no mercado é o quê? É performance, é musculação. Ele acha que o aluno só precisa fazer musculação. Sabe por quê? Porque o feiticeiro e o fisiologista, sabe o que é que ele vende? Mentira. Ele vende atividade física. Tá? E aí, é por isso que ele não dá resultado. O que é que ele mais vende hoje? O que é que o personal criou na sociedade? A necessidade do personal. Qual foi os ingredientes que se colocou desde o início? E que até hoje é vigente. O aluno não pode fazer só porque eu tenho que corrigir postura. Uma idiotice isso. É importante? É. Mas não é o fundamental. O aluno fica no espelho e ele se corrige. Ele não tem necessidade todo dia, o aluno, olha, faça assim, porque senão... Mentira! Nós nascemos assimétricos. O que é assimetria? Nós não temos as falinges distais do dedo mindinho igual ao do outro lado. Não, a gente é todo assimétrico. A nossa anatomia é diferente do outro. Então, por exemplo, o meu acrômio. O acrômio pode ser ganchoso, pode ser reto, né? E embaixo do acrômio passam os tendões. E aí, se o seu acrômio for raso, se você fizer um movimento um pouquinho mais acima, você machuca, cria uma tendinite. Aí o cara diz o seguinte, o cara que não sabe, aí me apavora. Ele diz o seguinte, esse exercício é condenado, você não pode fazer isso. Como eu não posso fazer isso? O meu acrômio me permite. A minha flexibilidade, a minha mobilidade glenumeral me dá essa condição de fazer. Aí pega e condena o exercício. Não é o exercício que está condenado. Ele pode ser contraindicado de acordo com a análise que você faz a avaliação do aluno. Então eu tenho essa condição, mas eu tive alunos que eu não fazia esse movimento. Eu puxava, fazia o movimento daqui para baixo. Eu fazia o movimento daqui para baixo. Tudo vai depender de uma avaliação, mas esses energúmenos não fazem avaliação. Isso me irrita. E vem falar besteira na internet. Aí o estagiário que chega repete. O mundo do estagiário, o mundo do cara que entra no personal e que está com alguém, é qual? É aquilo que ele ouve. O colega dizendo que é personal, poxa, tá difícil, né? Porra, o valor da hora-aula nossa é baixo. Porque vende hora-aula. E aí o cara assume que aquilo ali é verdade, que ele acha, que o cara fala para ele, pô, velho, não dá para é difícil fidelizar o cliente, para arrumar cliente é difícil. Porra, por que é difícil? Porque não tem conhecimento para poder fazer isso. Não tem metodologia para fazer isso. Não tem argumento de convencimento para fazer isso. Eu estou mostrando aqui várias situações
de programas que tem na certificação que você pode vender separados. Tem gente que faz a certificação e essa aula é para todos vocês, principalmente da certificação ou do método peso. Gente, quem faz a certificação não entende, às vezes, que eu posso cobrar. Isso é um método para pessoas saudáveis. Esse é outro método para gestante. Um programa para gestante, para dar resultado. Esse é um outro. Esse é um outro. Esse é o quê? É outro. Esse é outro. Esse também é outro. Eu estou mostrando para vocês que eu não estou prescrevendo atividade física. Eu estou prescrevendo, vocês prescrevem exercícios. E quando você entende do que está falando, por isso eu fiz os módulos da certificação dessa forma, para vocês entenderem. Primeiro eu falei de fisiologia, um resumo de fisiologia, para vocês entrarem no mundo, entenderem que alguns pontos básicos iniciais. Porque o nosso curso, a nossa certificação é fisiologia o tempo todo. É fisiologia o tempo todo. Quando você não dá conta, você, para poder fazer qualquer coisa, você tem que entender a fisiologia em cada módulo, de uma forma específica. Foi por isso que eu fiz fisiologia, depois avaliação física, depois avaliação, prescrição e periodização de treinamento aeróbico, para você aprender a modular, saber as limitações, objetivos do trabalho aeróbico, o que é que melhora. Depois eu fiz avaliação, prescrição e de treinamento de força para iniciante, intermediário e avançado. Aí eu coloco mais fisiologia lá, eu coloco tipo de fibra muscular, eu trabalho as vias junto às vias, aí eu faço a modulação. Dentro do treinamento de força, você pode cobrar um monte de coisa, meu Deus. Olha, o trabalho do glúteo máximo é a junção de 3 módulos. O módulo de avaliação, o módulo de força e o módulo de aeróbio. Eu peguei, customizei, organizei, testei, coloquei. Qual foi a base que me deu esses 3 módulos? A fisiologia inicial. Interpretar a via, saber tipo de fibra, saber intervalo de recuperação. Então eu hoje, gente, como eu digo para vocês, a ferramenta, eu quero que vocês entendam o que é a certificação. Para os que já estão, inclusive, a certificação, velho, vocês precisam olhar com esses olhos que eu estou colocando. Eu estou fazendo essa aula, gente, porque já era para ter feito há muito tempo. Porque eu observo também quem já está na certificação. Esquece que vocês podem cobrar por padrão. Gente, você pega assim, ó, pega o seu portfólio e diz, bom, tenho programas para quem quer ter uma vida saudável, tenho programas para gestante, tenho programas para terceira idade, tenho programa para pessoas que querem manter saudáveis, certo? Eu tenho programas para obesidade, eu tenho um programa para resistência à insulina, eu tenho um programa para diabetes tipo 1, eu tenho um programa para diabetes tipo 2, eu tenho um programa para hipertensos. Cara, vocês entenderam agora o que é a certificação? Vocês estão entendendo a ferramenta que vocês têm nas mãos? Vocês estão entendendo a faculdade específica de personal que vocês têm nas mãos? E além disso, eu peguei um software que faz tudo isso para você. Quantifica, imprime, dá tudo pronto para vocês. Vocês precisam enxergar mais alto, como eu estou mostrando hoje. E hoje eu fiz isso porque lá no futebol eu estava pensando, eu estou bem, eu estou descansado já. E aí eu disse, poxa cara, eu preciso dar uma live, fazer uma live para poder, os que já são certificados, ganhar muito mais, ver um outro mundo. Um portfólio absurdo, gente. Vocês prescrevem para tudo isso. Será que vocês vão faltar cliente? Nunca. Vocês não vão ter tempo de atender, como muitos já fazem. Mas com essa visão que eu estou dando para vocês, já aumenta mais ainda. Tá? Então eu queria, desculpe aí a emoção, porque quando eu falo da minha educação física,
quando eu falo da minha certificação, quando eu falo dos meus métodos, eu falo com muito amor, com muita certeza, porque eu sei o que ele vale para a sociedade. Eu sei qual é a ferramenta que vale para vocês terem sucesso. Eu bati o tempo todo, o teu aluno quer resultado. E agora, com o software, com os programas da rede, os aplicativos de redes sociais, com a pandemia, vocês estão com a faca e o queijo nas mãos. Vocês viram no workshop quantas pessoas nem saem de casa. Você viu a Thaís em qualquer lugar para se divertir, alugou uma casa em frente à praia, trabalha ali. Por quê? Porque nós damos resultados. Nós não precisamos com aquela mentira que se faz. Se não corrigir a postura, pode machucar. Você precisa de um personal acompanhando você para lhe ensinar os exercícios numa postura adequada. Olha só o que ele está dizendo. Ensinar o exercício numa postura adequada. Tem aplicativo que explica exatamente igual. O que ele não ensina é dar resultado, porque ele cobra hora a aula. Gente, vocês já pararam para ver que o que você dá no aula, você não tem nem programação daquele aluno. Vocês ficam inventando coisa, a grande maioria, do que vai fazer. Porra, eu fiz o que com essa pessoa ontem? Tudo mentira, agora eu vou fazer isso para ver se funciona. Aí o aluno fez, pô, vou fazer isso de novo. Aí você faz para não perder o aluno. O cara faz o quê? Não, eu vou mudar para outra coisa. Então é melhor de fazer isso. Tudo ilusão. Aí o aluno vem, faz, não tem resultado, sai, desmotiva. Quando você tem uma metodologia e você sabe o que está fazendo, e você tem a programação a seguir, e é por isso que a gente faz isso. Avaliar, eu ensinei a avaliar, interpretar. Ensinei a modular o exercício de força e aeróbico. Ensinei a imprimir, como põe na agenda do aluno, e cada um é um treinamento. Uma programação, entenda, essa aula vai ser um pouquinho maior, viu? A programação, para vocês entenderem, a programação, a periodização, um programa de treinamento você tem que vender separado. Eu vou mostrar aqui agora outra coisa para vocês monetizar que vocês não viram. Os que já estão na certificação, os que estão ainda olhando, os que não fazem, para mostrar o mercado que está escancarado. Gente, eu não atendo ninguém. Se eu disser que eu estou atendendo... tem gente que nem sabe que eu estou aqui na Bahia. Porque se souber, vai me encher o saco para eu ter treinamento. E vai me pagar o que eu quiser. Só que eu não estou mais nessa. E foi por isso que eu tive que botar o software para pegar essa informação toda da certificação. Porque sem a informação da certificação, como se faz cada trabalho desse, não tem como você dar resultado. Não existe nada disso. Então aí, ó, lá no módulo que eu coloquei, que eu expliquei para você, de fisiologia. E eu tive o cuidado, gente. Pô, aí eu faço questão de mostrar isso para vocês. Eu tive o cuidado, tá? Eu tive o cuidado de mostrar. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa que vocês vão ver são alguns vídeos. Eu disse lá para vocês no workshop. O que é que eu disse? Gente, eu gastei uma grana, porque a edição é de cinema. Eu vou te mostrar a imagem que tem na certificação. Olha como eu estava nesse estado. Quando eu fiz as gravações, para vocês terem uma ideia, eu estava com uma faixa aqui, eu tinha recém-operado e estava com um parafuso solto. Olha aqui, você viu a imagem daquele coração, que coisa linda. Eu vou até voltar para vocês verem. Olha aqui a qualidade da imagem. Eu falo, mostro para você como é. Aí, quando eu estou falando do coração, do cardiovascular, olha esse coração. Olha que imagem, em 3 dimensões. E vou explicando a junção do sistema nervoso central. Né? Que o sistema circulatório, ele faz a ligação para os outros sistemas. Aí eu mostro a imagem do coração, coloco de forma tranquila, explico o que é o coração. Olha para aí, olha as imagens que tem. É por isso que eu falei, pode ter qualquer outro curso, melhor do que o nosso. Com essa imagem, com essa edição,
Não vai ter, garanto isso para vocês. Eu garanto isso para vocês. Porque eu sei do que eu estou fazendo e por que estou fazendo. Olha só, vou falar do coração, as cavidades. Não existe, cara. Gente, foi com muito cuidado. Eu escolhi o melhor editor que tinha aqui. O cara fez professor, eu tenho uma equipe, eu trabalho com. Eu não acho caro, mas a gente faz com qualidade. Vocês da certificação, vocês já viram isso, vocês se fascinam, e é por isso que você aprende. Olha lá o caminho do retorno venoso e o caminho do sangue rico em oxigênio. Na própria imagem, com a minha fala, você já aprende. Tá? Então, isso tem, como eu disse aí, ó, no módulo de nossa módulo da fisiologia. E aí eu já apresentei para vocês, ó, os de avaliação. Aí eu fiz isso aqui, ó. Na avaliação, eu também mostrei tudo. O pessoal diz assim: ah, professor, eu não sei fazer avaliação. E lá eu ensino perimetria, eu falo sobre os pontos que tem que fazer, as dobras cutâneas, que você nem vira em faculdade, os protocolos, de uma forma que todo mundo entenda. Aí eu disse: ah, professor, eu no módulo de carne, como é que faz a avaliação aeróbia? Aí eu faço aqui, ó. Aí eu ensino o protocolo de rampa individualizada, onde o pessoal vê o VO2. E é por isso que nas lives eu pergunto: me diga aí, como é que está o VO2? Como é que está a circunferência? Né? Então eu digo para vocês assim, ó. Se não aprender comigo, desculpe, não vai aprender com ninguém. Se não gostar da profissão e da fisiologia comigo, não vai gostar de mais nada. Tem que sair da profissão. Aí eu faço, ó, ensino também no módulo de força, como modular força. Os tipos de fibras musculares, as intensidades. É por isso que eu digo, aí eu ponho na prática, execução. Com a borracha no dia aqui, ó, eu estava sentado aqui, eu já estava com dor, eu tinha cortado até o cabelo. Mostro como é que faz um aquecimento, a importância da contração concêntrica progressiva. Então, assim, eu resolvi hoje mostrar para vocês, né, alguns que não sabem, otimizar cada módulo desse. Recursos ergogênicos, gente. Ó, os recursos ergogênicos, eu mostro os nutrientes. Se você quer para hipertrofia, eu dou as proporções de carboidratos, os tipos de suplemento. Se é emagrecimento, eu quantifico, eu faço os percentuais adequados para isso. Eu ensino detalhadamente. Vejam o que eu ensino. E aí, esses ensinamentos, eu precisava fazer o quê? Quantificar. Eu precisava fazer o quê? Eu precisava botar para funcionar e me colocar na prática. Eu mostro o que é treinamento até exaustão, ó. Ó. Olha o que é exaustão, que vai ao limite que eu falo, com descanso 1 por 2, ó. Ó, trava. E é por isso que hipertrofia, que a fibra não sabe contar. A fibra não sabe dançar. Alô, que deu? Ó, parabéns esse entenderam? Então, acabado. É por isso, né, que quando eu digo, vocês às vezes, olha, compra e não sabe o que tem. Por isso que eu fiz o software, por isso que eu tenho que ir o software. É por isso que eu não vendo o software. É por isso que ele faz parte, porque ele faz parte da minha vida. Como é que eu poderia vender uma coisa separada e depois vender? Eu já fiz isso. Eu vendia no presencial. Né? Mas se tornou cada vez mais caro. Então hoje eu ofereço isso para quem quer. Ou seja, olha aí, ó, ele te dá todo a anamnese pronto, você não precisa digitar nada, ele já imprime. Ele te dá o seu endereço, a sua logo. Né? Isso é qualidade. Aí ele te dá a análise do parquet para assinar. Ele te dá, ó, a perimetria. Você manda imprimir. Ele faz uma análise. Quando você chega para o aluno e oferece, vê o que é carência muscular e gordura excedente. Nesse caso, ó, eu preciso dar ênfase. Primeira coisa, só olhando aqui, eu preciso, sabe o quê? O pessoal olha aqui e vai dizer: pô, eu preciso treinar força primeiro. Não. Se eu consigo ensinar o corpo a queimar gordura, criar um ambiente anabólico, aí eu preciso saber modular o quê? A via aeróbia. É por isso que eu fiz o módulo aeróbio, avaliar, prescrever e controlar. Porque quando eu faço o aeróbio,
eu dou uma condição para encaixar o treinamento de força na fibra tipo 2 para ter um crescimento rápido. Vocês que estão me acompanhando, vocês viram isso aí. Vocês viram que, eu com o Nego do Gueto, que eu estou reprogramando todo. Segunda-feira eu vou mandar o programa dele. Por quê? Porque eu faço essa condição. Eu disse, rapaz, tem que fazer o aeróbio. Ele fez com restrição, porque no meio do fisiculturista, o aeróbio parece que é um veneno. Muito pelo contrário, o aeróbio é que potencializa esse crescimento. E vocês viram o treinamento e a progressão que a gente fez no ano passado, e ele ficou em 5º lugar, sem eu ter feito 10% do que eu posso fazer por ele. Para vocês terem uma ideia, quando a gente entende a fisiologia. Aqui, ó, você já imprime, você mostra para o aluno o percentual de risco coronariano, desenvolver doença, de placa de ateroma. Você mostra o nível de estresse, você faz a combinação disso e dá uma interpretação, ó, com nível de estresse, com risco coronariano, com risco metabólico. Eu preciso reprogramar você. Eu tenho um método que reprograma tudo isso, que faz essa mudança. Então você aqui, você tem argumentos. Você mostra para o aluno ver. Uma coisa é ele escutar você. A outra é ele ver e escutar, como vocês estão vendo aqui. Depois que eu avalio, que eu vou mostrando cada um e vou interpretando para ele. Quando eu peguei, até para facilitar, eu pego os pontos necessários, os resultados, e com o meu conhecimento que a certificação dá, eu explico para ele. Porque não adianta, se eu desse o software, ia chegar aqui, você não ia saber o que fazer. Não ia nem saber como modular, porque não entende do que é modulação de treinamento. E aí o que eu falo é isso, através dessa análise, vocês mandam, é isso que eu digo no online, ó. Vocês mandam para o aluno mensal para fazer uma mudança. Depois você reavalia, paga outro programa. É isso, por isso que o Delso Brogliato vendeu o estúdio e ele só atende online. Por isso que ele falou, ó, quer ver? Ó, que ele fala aqui, eu vou botar aqui para você, que eu acho que eu tenho o Décio aqui para vocês verem. Por isso que ele fala isso, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. O Douglas Brogliato. Olha aqui o que ele fala. Eu estou vendendo o estúdio de personal. O estúdio tem 18 anos, é referência aqui na cidade, porque eu nos últimos 2 para 3 anos, praticamente eu não fico mais no estúdio, eu não atendo mais o personal. Eu só faço avaliação e prescrição. Tem alunos de Curitiba, tem alunos do Mato Grosso, tem alunos de Santa Catarina. Então, assim, não tem limite mais com a metodologia e com a avaliação com os protocolos que o professor fornece no GPA, então eu não tenho limitação de território. Agora, financeiramente, professor, hoje eu posso falar assim, eu não vou falar em números, o professor sabe em números, né? Hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava antes. Estou atendendo hoje em média de 20 a 30 pessoas ao mesmo tempo. Essa possibilidade me deu com o GPA e com a certificação, porque é um protocolo que funciona, é muito rápido o resultado e muito seguro. Mas aí nessa pandemia, o que aconteceu? Eu ampliei o meu atendimento. As pessoas se preocuparam mais com a saúde. As pessoas ficaram com medo de morrer. Então, simplesmente, eu tripliquei o atendimento nessa pandemia. Então, quando você zela pelo nome, faz um trabalho sério, entrega para o cliente, para o aluno, o que realmente você promete, a referência vem através dele. Então, assim, eu não preciso fazer propaganda mais. Vocês estão vendo? É essa linha que vocês têm que seguir. A linha do online. E isso favorece a quem tem metodologia, quem tem o software específico. Então, você viu o que ele falou. Eu vou dizer para vocês, gente, ó, eu não vou dizer o valor exato para ele. Não vou dizer que ele já me falou. Ele mandou um áudio, dizendo, professor, me agradecendo, a família em casa, a família bem com ele. Ele muito bem. Eu vou dizer só o mínimo. Ele ganha hoje mais de 60 mil reais mensal. Para vocês terem uma ideia. Vocês já imaginaram, quando eu disse assim, para alguns que estão aí, que faz atividade física, que estão sofrendo porque não tem aluno, vai dizer assim, porra, se eu ganhasse 60 mil, eu estaria no céu. Gente, eu ganhei muito mais com isso. O Décio está ganhando muito mais que isso. O Alexandre está ganhando muito mais com isso.
O que eu quero mostrar para vocês é esse universo que vai permanecer, que é o online. Vai ficar mais ano aí dentro dessa reclusão. Eu fiz a semana do personal para isso. Eu fiz a semana do personal para que vocês entendam, de uma vez por todas, que se você tiver a ferramenta, você não precisa sair de casa e vai ganhar muito bem. Ele mostrou aí com o depoimento dele. Agora, se você não tem nada, não tem conhecimento, não tem método, não tem o que mostrar para o aluno, você vai vender o quê se você está preso dentro de casa? Nem hora a aula, nem a mentira dizer que ia corrigir. Então, desculpe aí, véio, essa emoção. Programas aeróbicos, que é um modelo que eu tinha antigo, mas sai as programações, ó. Andar, 46 minutos, o gasto calórico, a zona alfa, tudo isso, aí isso é uma progressão. Como aqui é uma progressão, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Então é isso que eu queria hoje mostrar para você nessa aula, porque eu quero dar uma injeção de ânimo, até para quem já está, porque eu não quero, olha, vocês acham, quando eu vejo o nego dizendo assim, professor, eu já estou ganhando 16 mil reais, está ganhando igual a galinha, pouco demais, para quem tem o método, para quem tem a certificação, para quem tem o método, não tá não. Para quem tem o método é acima de 60 mil, ponha isso na cabeça de você da certificação. Se vocês pegarem essa live, eu vou deixar salva essa live. Se vocês ouvirem isso de novo, vocês vão ter que, vai dizer assim, porra, eu vou precisar. O Galo me deu várias, os mais antigos, me deu várias dicas. Gente, vocês ainda, apesar que pega a certificação, levou muito tempo com pensamento de galinha, de se contentar com pouco, da feitiçaria, da atividade física. Tem muita coisa da galinha ainda. Quando você começou a voar, transformar em águia, o voo de vocês ainda tão rasteiro. O que eu quero é que vocês voem alto. E eu deixei claro nessa semana que eu quero resgatar o máximo de pessoas para a nossa metodologia, o máximo de pessoas para ganhar bem, resgatar. Não é para dizer, vender, para manter a estrutura eu mantenho. Mas eu digo para vocês, é para vocês. Porque eu vou dizer para você, se eu amanhã resolver dizer assim, ó, essa é a última turma, não vou oferecer mais os métodos, não vou mais vir para as lives. Pararam para pensar? Pararam para pensar o como seria? Muita gente ia sentir off. E, por exemplo, tudo acontece. E se eu morro? E acaba tudo? Pode acontecer. Então, ó, aproveitem enquanto eu estou aqui fazendo isso. Eu quero que todos vocês me representem uma educação física de qualidade. Eu quero que todos vocês ganhem bem, muito bem, assim como a Thaís já está ganhando, levando a família toda numa casa belíssima em frente ao mar. É essa educação física, não é o que você aprendeu na faculdade, não é o que você aprende na academia. Eu estou mostrando essa realidade. Você sabe aqui, ó, essa é a credencial, a Carla Borges aqui, ó. Na época do presencial, na primeira turma, tinha o credenciamento, era número 5, Galo Personal System. Então, ó, veja alguns valores baixos que eu estou mostrando para você. Se você vender só avaliação física, essa nossa, R$300, se vender só avaliação por mês, 10 avaliação, que é muito pouco, você vai ganhar R$3 mil. Tá? Tá aqui, ó, avaliação. Interpretando, mostrando, fazendo. Se você vende planilha de treinamento aeróbico, só o aeróbico, isso aqui é o mínimo, gente, sem ir para lá, R$600. Isso eu estou falando para aqueles que têm medo ainda, que pensam como galinha, que tem um método e pensa como galinha. Só o aeróbico, 600. Se fizer 10 por mês, são 6 mil. Para a musculação, olha aqui, ó. Olha quanto eu estou falando. 16 mil reais, vocês podem até chegar quando tiver o presencial, mas esqueça isso aqui. Isso aqui não dá para a gente, não é esse valor, a média do valor que a gente
eu ensino que vocês ganham com a certificação, com a nossa metodologia e com a forma. É por isso que tem um Menandro para fazer a mentoria, para trazer vocês para esse mundo, gente. Pelo amor de Deus, eu não posso imaginar, se eu tivesse nascido, quando eu nasci, quando eu fui fazer educação física, eu tivesse um professor que me desse uma condição dessa, um método desse para aprender, eu não estaria nem aqui, gente. Eu estaria em outro planeta, fazendo programa para marciano, né? Saturniano, faria outro, estava viajando, tanto que eu ia ganhar. Isso aqui na nossa certificação, eu vou dar bronca, é o mínimo do mínimo, para quem está iniciando ainda. Esquece aulas presenciais, tá? Avaliação, só 10 avaliação online, 3 mil. Só 10 prescrição de treinamento isolado que a gente quer. Ah, eu quero só corrida, eu só isso. Você vai fazer programas de corrida, só corrida. E vai cobrar um valor mínimo. E aqui, se você cobra R$700 num programa de treinamento, né, de força, aí veja bem, ó. Se você consegue, você fez de 10 avaliações a R$300, 10 planilhas de treinamento aeróbio a R$600, dá 6 mil, 10 planilhas de treinamento de força mensal. Tem muita gente que faz para musculação. Professor, faça um programa de treinamento de força para mim. Vende para lá só a musculação. Aí são 7 mil. Olha aqui, ó. Qualquer personal que faz a metodologia, aí eu vou já agora dar bronca, tem que estar com esses valores online acima disso. Vocês têm condições, têm ferramenta, têm conhecimento, tem a mentoria do Menandro. Isso aqui é o mínimo. Com tudo isso, porque eu estou falando só 10. Você viu o que foi que o Brogliato falou? Que ele consegue fazer 30 alunos por dia, atender 30 alunos por dia. Eu vou te dar um número, tá? Se ele faz com cada um uma avaliação e ele cobra separado aqui o programa, vamos supor, 300 da avaliação, 600 da parte aeróbica, 700 do de força. São 1.600, certo? Procure aí, vender aí, 1.600 vezes 30. Você já viu que está mais do que isso aqui. Por dia, ele pode atender. Segunda-feira, esse número de pessoas, conversar, mostrar, entender aqui, o cara só supervisionar. Na terça, mais 30. Na quarta, mais 30. Na quinta, mais 30. O aluno aqui vai fazer, você só precisa olhar na aula e faz isso. Atende 30 por dia. Eu estou mostrando no universo, você pode ganhar muito mais de 100 mil reais. Para alguns aí é surreal. O Brogliato, ele percebeu isso. Que no online dá essa condição com a ferramenta, porque ele dá resultado e todo mundo paga. Eu estou colocando valores menores. Ok? Então eu coloco essa frase aqui, porque para uns não conseguem entender a grandiosidade do que é a nossa certificação, o que é o nosso método. Fica pensando, o que é que eu vou gastar? Gente, pense o quanto você vai ganhar. Pense sempre, qualquer coisa que você faça, não pense no que você vai gastar. Pense no que você vai ganhar com isso. Como vai mudar a sua vida. Se você sabe que você quer personal, se você é professor de educação física, saia da zona de conforto. E eu digo sempre, os que têm pensamento como galinha, aqueles que dizem que determinada coisa não pode ser feita, deve ceder lugar para aqueles que já estão fazendo. Não existe fracasso a não ser não continuar tentando com criatividade e flexibilidade. Então eu passo para você, sabe onde é que estão seus alunos online? Estão aqui, olha a quantidade que tem e que precisa de um personal de qualidade. Para cada cliente, uma média que não faz parte desse mercado daqui de cima, tem 1.000, 10 mil, 1 milhão. Você consegue atender 1 milhão de pessoas? Isso é o mínimo, isso aqui é uma estatística que nós fizemos. Que precisam, que não vai para academia, não gosta de academia,
Prefere ser atendido online ou prefere ser atendido na residência. São todos esses grupos especiais e aqueles empresários e aquelas pessoas públicas, tipo assim, uma Xuxa da vida, que não pode sair por conta de sequestro, que precisa em casa e até online. Eu estou mostrando para vocês esse universo aqui, é esse universo. Esquece aqui, esse aqui, ó, é na academia que tem personal, e aqui pessoas que têm academia, que estão na academia que ainda não tem personal. E vocês ficam furando o olho um do outro para poder garimpar aquela pessoa que está na musculação. Vem aí, eu te faço um trabalho. Aí vem o outro, fez, não, ele não sabe, eu sei. Aqui é o filéu, quem está precisando de conhecimento. E isso foi o que eu enxerguei, e foi isso que antes, até chegar agora, eu não tinha e não tenho concorrente. Então, quando me perguntam assim, ó, como ser bem-sucedido como personal trainer, eu respondo: nunca escute o que falam negativamente da sua profissão. Mais ainda, se você faz o que todo mundo faz, você tenderá a ganhar o que todo mundo ganha. Não é o aluno que não quer vir para você, é você que não tem os argumentos e o conhecimento e as ferramentas para mostrar para ele que você é diferente. Não se queixe, busque a solução. Não deixe que ninguém decida por você. Assuma a direção da sua vida, pelo amor de Deus. Quer ser um vitorioso? Quem decide é você. Quer ser um fracassado na profissão? Quem decide é você. Então, agora, todos vocês aí pensem, ó, eu quero ser galo personal, independente, eu quero ser um personal de sucesso. Certo? Legal? Eu precisava fazer isso, eu precisava dar um esporro nos que já estão, eu precisava mostrar para vocês o que é a metodologia e por que dá resultado e onde vocês vão chegar. Gente, hoje não tem uma profissão, essa nossa metodologia, a nossa certificação, nossa profissão de personal especialista que resolve, que é essa nossa. No nosso método customizado, eu falo para vocês vão ser tão valorizados, vão ganhar, vão com tanta facilidade, muito mais de que qualquer médico, advogado, sem sair de casa. Eu digo isso para vocês que eu ganhei e ganho mais. Por isso que eu vivo num apartamento em frente ao mar, acima de 3 milhões de reais. Vocês estão sabendo? Eu estou mostrando aqui, não é para me engrandecer. Eu estou dizendo porque eu conquistei. Eu conquistei com o meu conhecimento. Eu conquistei com o meu trabalho. Eu conquistei com a minha metodologia e conquistei com todos os meus anos que eu coletei e busquei o meu sucesso profissional e financeiro e reconhecimento social. Então, eu estou passando para vocês toda essa metodologia para que vocês vejam o que é o universo novo. Certo? Mais fácil de ganhar dinheiro, uma profissão que mais ganha bem, mais fácil com a metodologia nossa. Quando diz assim, eu não tenho aluno, é por incompetência. Ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula, essa live que eu fiz no Instagram foi muito legal. Eu precisava fazer isso para vocês, porque eu sabia que viria para cá a maioria que já tem a certificação. Para eu mostrar, para pular de nível mais alto ainda. Muito mais alto. Tá? Eu estou tão assim motivado em ajudar as pessoas, ajudar vocês. Tá? Eu estou tão assim, e eu vejo hoje mais fácil. Hoje eu vejo mais fácil de atingir um mercado maior para vocês. Tá? O que eu falo para vocês assim, ó, eu preciso que vocês tomem atitude
e melhore a qualidade profissional em valorização da nossa profissão. Tá? Essa é uma live de coração e eu precisava mostrar. Hoje eu tenho um número de pessoas pequenas ainda no meu Instagram para mostrar que tudo é possível, tá? E eu posso me comunicar e pegar cada um de vocês pela mão e levar ao sucesso. O que eu não posso é decidir por vocês, tá bom? Então, essa live que eu faço pelo computador, gente, para dar essa condição, eu não estou nem podendo responder. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. O Jadson Mariano está dizendo, me dá um espaço para eu falar como tu fez, eu ser um especialista só com uma palavra. Ô Jadson, eu não tenho como compartilhar aqui nesse sistema que a gente faz. Tá? Eu não vi como, ainda vou estudar para ver se dá. Porque eu não faço pelo celular, eu faço pelo computador. Existe um aplicativo que eu pago para poder usar o computador e jogar essas informações aqui e fazer esse tipo de live profissional. Então, pega o AP do Instagram, então não tenho como eu mostrar para você aqui, ó, como compartilhar. Tá? Mas segunda-feira, com o maior prazer, você pode vir. E aí, para quem eu esqueci de falar, e foi o nome que o Paulo Sérgio deu, o Dino, foi o Dino que mandou eu fazer. Solta o grito, Dino! Solta o grito, Dino! Meu querido Dino, a live dos dinossauros, presente para vocês. Tá? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham escutado, não só ouvir e escutar, e que faça sentido na vida de cada um de vocês. Amo cada um de vocês que vem aqui. Que eu puder dar de informação e direcionamento, eu darei. E eu estou falando a pura verdade. Eu não sou uma pessoa de mentir. Eu só prometo o que eu posso cumprir. Por isso que eu cheguei hoje, eu precisava, com todo o carinho que eu tenho pela minha profissão e amor, com todo o carinho que eu tenho por vocês que vêm para minhas lives, porque vocês querem mudança. E é por isso que hoje eu resolvi fazer essa live. Eu acho que Deus mandou um insight, do nada eu tomei essa decisão, chamei meu filho para poder me organizar online e pronto. Então, gente, para nós encerrarmos aqui, ó, beijo para vocês e ó,